Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, datas comemorativas. Como no dia 12 desse mês foi comemorado o Dia das Crianças, preparamos uma lição especial. A lição que nós vamos estudar hoje tem o seguinte título: A Evangelização das Crianças. Essa lição faz parte da revista da CPAD. Foi estudada no terceiro trimestre de 2016. Tem os comentários de Cláudio Honor de Andrade. Essa lição foi estudada no dia 28 de agosto de 2016. Antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, queremos pedir para você uma ajuda aqui nesse canal, que você possa colaborar conosco. Primeiramente, se não é inscrito do canal, se inscreva agora no canal, acione o sininho para todas as notificações e assim você estará ligado quando postarmos um vídeo novo no ar e você verá em primeira mão. Também deixe o seu gostei, porque desta forma a plataforma do YouTube estará oferecendo para mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. Então pegue um lápis, um papel e uma caneta para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Assim também não é vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que um desses pequeninos se perca. Mateus, capítulo 18, e o versículo 14. Verdade prática. A evangelização das crianças é urgente, porque delas dependem o presente e o futuro do reino de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 2 até o 6, e também no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13 até o 16, que diz: E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhas traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-a nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Introdução. Ao ordenar a pregação do Evangelho a toda criatura, Jesus referia-se também às crianças. Ele jamais as deixaria de fora, pois a vontade do Pai é que nenhuma delas se perca, mas que todas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 4. Vamos, em nossa ação evangelística, empregar todos os nossos recursos para conduzir as criancinhas a Cristo. Quanto mais cedo elas forem evangelizadas, maior será a sua chance de escapar aos perigos físicos, morais e espirituais que as rodeiam. A evangelização dos pequeninos é mais do que prioritária, é urgentíssima. Primeiro tópico: a criança é pecadora e pode perder-se.
Enquanto a criança não entrar pela porta da salvação, a sua condição diante de Deus em nada difere da posição de um pecador adulto. Em primeiro lugar, a criança é nascida em pecado. Em consequência do pecado de Adão, todos os seres humanos vêm ao mundo na condição de pecadores. Romanos, capítulo 5 e o versículo 12. Veja a confissão de Davi. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos de número 51 e o verso 5. Em segundo lugar, a alma da criança está em perigo. O Senhor Jesus falou claramente acerca da salvação das crianças. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Mateus capítulo 18 e o versículo 14. Porque Jesus diria isto se não houvesse a possibilidade de os pequeninos se perderem? Sua declaração leva-nos a crer que a alma infantil está em perigo. Pense nisso. Em terceiro lugar, a questão da inocência. O bebê é inocente apenas no sentido de que não tem consciência do pecado, por ser ainda mental e moralmente incapaz de praticá-lo. Embora portador do pecado original, não tem o pecado experimental. Por isso, dizemos que a criança está na idade da inocência. Se ela vier a morrer nesse estado, irá para o céu, porquanto Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Atos capítulo 17, o versículo 30, a parte A. Todavia, a partir do momento em que a criança passa a distinguir entre o bem e o mal, torna-se culpada de seus erros e enquadra-se no restante do versículo. Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Atos, capítulo 17, versículo 30, a parte B. Síntese do tópico 1. As crianças também são pecadoras e podem perder-se. Precisamos levar a elas as boas novas. Subsídio da educação cristã. A base bíblica para a evangelização de crianças não se resume no fato de que elas estão prontas para a salvação, nem somente no fato de carecerem da mensagem do Evangelho tanto quanto os adultos. A própria palavra de Deus nos manda fazer esse trabalho, e há mandamentos específicos sobre as crianças. A Bíblia apresenta algumas razões pelas quais devemos evangelizar as crianças. Em primeiro lugar, é mandamento bíblico. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9 e o 10. Capítulo 6, versículo 6 e o 7. Provérbios, capítulo 22 e o versículo 6. Em segundo lugar, Jesus deu o exemplo, por isso devemos imitá-lo. Mateus, capítulo 18 e o versículo 2. Marcos, capítulo 9, versículo 36 e o 37. Em terceiro lugar, todos pecaram, inclusive a criança. Salmo de número 58 e o verso 3. Romanos, capítulo 3 e o versículo 23. Atos como ira, obstinação, inveja, desobediência e mentira fazem parte da natureza humana. Em quarto lugar, os infantos juvenis possuem alma imortal. Ezequiel capítulo 18 e o versículo 4. Em quinto lugar, a Bíblia esclarece que uma criança pode ser salva. Mateus capítulo 18 e o versículo 6. Em sexto lugar, Jesus recebeu perfeito louvor da boca dos pequeninos. Mateus capítulo 21 e o versículo 16. É bom saber que a salvação é para todos, sem excluir ninguém, sem nenhuma restrição,
quanto a cor, raça, língua, religião e idade. A forma de receber a salvação também é única. A fé em Cristo, João capítulo 1 e o versículo 12. A verdadeira evangelização é global e, por fim, a evangelização das crianças é o cumprimento da vontade de Deus. A infância é o período em que o coração e a mente estão mais predispostos à influência do Evangelho. Uma criança ganha para Cristo representa uma alma salva e uma vida que poderá ser empregada no serviço do Mestre. Figueiredo, Helena, A Importância do Evangelismo Infanto-Juvenil, segunda edição, RJ-CPAD, 2012, parágrafo 22 e o 23. Conheça mais. Ai daquele homem! Jesus adverte que aqueles que servem de instrumentos para pôr coisas pecaminosas diante dos outros, e especialmente diante de crianças, receberão a extrema condenação. Mateus capítulo 18, do versículo 5 até o 7. Por escândalos, tais como diversões mundanas, ensinamentos humanistas, filmes imorais, literatura pornográfica, drogas, bebidas alcoólicas, maus exemplos, falsas doutrinas e companheiros iníquos no caminho dos outros é ajuntar-se a Satanás, o grande tentador. Para conhecer mais, leia a Bíblia de Estudo Pentecostal, CPAD, parágrafo 1425. Segundo tópico, a criança pode crer e ser salva. A Bíblia comprova que a criança pode arrepender-se de seus pecados, crer em Jesus, recebê-lo pela fé e ser salva. Em primeiro lugar, os pequeninos creem em Cristo. Jesus, que sonda mentes e corações, testemunha a capacidade de os pequeninos crerem em seu nome. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Mateus capítulo 18 e o versículo 2. Logo a seguir advertiu: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Mateus capítulo 18 e o versículo 6. Pelo que observamos no relato de Marcos, a criança que Jesus tomou como exemplo era pequena, porque ele a pegou no colo. Marcos capítulo 9 e o versículo 36. Sua tenra idade, porém, não constituiu qualquer obstáculo para que ela cresça em Cristo. Em segundo lugar, as crianças das cartas bíblicas. Paulo inicia a epístola aos Efésios saudando os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1 e o versículo 1. Ao final da carta, ele recomenda aos filhos que sejam obedientes aos pais. Efésios capítulo 6 e o versículo 1. Logo, a mensagem do apóstolo destinava-se também às crianças, que na introdução da carta foram incluídas entre os santos e fiéis. Quem ainda duvida de que uma criança possa experimentar a alegria da salvação? Jesus a salva e batiza-as com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, outras crianças da Bíblia. Timóteo era apenas um menino quando aprendeu as sagradas letras. 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 15. E mais tarde, ao ouvir o Evangelho através de Paulo, aceitou prontamente Cristo, tornando-se útil ao reino de Deus. Atos capítulo 16, do versículo 1 até o 4. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 até o 17. No Antigo Testamento, também encontramos crianças que conheciam a Deus e fielmente o serviam. Haja vista Miriam, irmã de Moisés, Samuel e a escrava de Naamã.
Êxodo capítulo 2, versículo 4 até o 8. 1 Samuel capítulo 2 e o versículo 11, versículo 18, versículo 26. 2 Reis capítulo 5, versículo 2 e o 3. Síntese do tópico 2. A criança pode crer e ser salva em Jesus Cristo. Subsídio da educação cristã. Talvez você deseje fazer as seguintes indagações. As crianças são pecadoras? Elas não são puras como os anjos? Elas podem receber a Cristo como Salvador? Segundo Norman Geisler, a situação eterna dos infantes sempre representou uma questão polêmica na teologia cristã ortodoxa. Os crentes têm muitas dúvidas em relação à salvação das crianças. É um assunto polêmico. Estariam os bebês condenados ao fogo do inferno? Se fomos concebidos em pecado, não somos todos filhos da ira? Efésios capítulo 2 e o versículo 3. Todos os seres humanos já nascem com uma natureza pecaminosa, que é chamado de pecado original. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Somos filhos da ira, porém, durante um tempo, a criança não tem condições, ou seja, estruturas cognitivas para discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Essa fase é comumente chamada de fase da inocência. Logo, não existe condenação para o pecado nesse período, pois não há discernimento entre o bem e o mal. Isaías fala a respeito da criança rejeitar o mal e saber escolher o bem. Isaías capítulo 8, versículo 15 e o 16. Mas essa fase se estende até que idade? Não sabemos. Isso mesmo. Não podemos afirmar a idade certa. Cada criança é única. Vai depender do desenvolvimento mental, cognitivo de cada uma. Como não sabemos o tempo preciso, o melhor é falar a respeito de Jesus e apresentar-lhe o plano da salvação, o quanto antes. Bueno, Thelma, Ensinando a Fé Cristã às Crianças. Um guia para os pais e professores. Primeira edição. RJ CPAD 2013. Parágrafo 43. Terceiro tópico. Como evangelizar as crianças. Neste tópico, veremos que podemos evangelizar as crianças através da escola dominical, da alfabetização, da escola bíblica de férias e da evangelização personalizada. Em primeiro lugar, escola dominical. Fundada pelo inglês Robert Raikes em 1780. O objetivo inicial da escola dominical foi a evangelização dos menores, que viviam nas ruas da cidade de Gloucester. A iniciativa de Raikes foi tão bem sucedida que serviu de modelo ao serviço do ensino bíblico do Reino Unido. Que as escolas dominicais possam trabalhar em regime prioritário em prol da evangelização infantil. Em segundo lugar, alfabetização evangelizadora. Robert Raikes não se limitou a evangelizar as crianças de Gloucester. Juntamente com a palavra de Deus, ensinava-as a ler e a escrever, a fim de as engajarem na sociedade inglesa. Em terceiro lugar, escola bíblica de férias. Preocupada com as crianças que no período das férias escolares perambulavam pelas ruas de Nova York, a irmã Eliza Hawes resolveu em julho de 1898 reuni-las para ensinar-lhes a Bíblia Sagrada. Aqueles meninos e meninas dos 7 aos 14 anos
tomaram um novo rumo em suas vidas. A partir daquela data, a escola bíblica de férias passou a ser vista como parte essencial das missões urbanas. No Brasil, a primeira EBF foi realizada em 1924, no Colégio Americano Batista de Vitória, Espírito Santo. Na evangelização das crianças, utilize a EBF. Em quarto lugar, evangelização infantil personalizada. Desenvolva em sua igreja a evangelização infantil personalizada. Cada criança deve ser conhecida por seu nome, por seus problemas e por sua realidade social. Saia às ruas, praças e outros logradouros e reúna os pequeninos para ouvir a maravilhosa história da salvação. Mas antes, treine adequadamente a sua equipe. Não esqueça o discipulado. Acompanhe cada criança convertida. Seja o seu pai espiritual. Síntese do tópico 3. As crianças podem ser evangelizadas na escola dominical, em classes de alfabetização e em escolas bíblicas de férias. Subsídio de educação cristã. A ordem do Mestre para nós, seus discípulos, foi: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16 e o versículo 15. A criança é uma criatura, por isso está inserida nesta ordenança. Porém, quando lemos este texto bíblico, em geral, nossa mente nos remete apenas aos adultos. Nossos filhos e alunos precisam ter um encontro pessoal com Jesus, a fim de que se tornem filhos de Deus. João capítulo 1 e o versículo 12. Depois de receberem a Jesus como Salvador, as crianças necessitam do discipulado, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento de Deus. 1 Pedro capítulo 3 e o versículo 18. O desejo de conhecer a Deus da criança é inato. A fé em Cristo não é herdada, mas aprendida. Um dos fatores que impedem investimentos e esforços na evangelização e discipulado infantil é a crença infundada de que nascer em um lar evangélico e frequentar a escola dominical são suficientes para que a criança receba a salvação e se torne um cristão. Isso não é suficiente. Vou fazer uma analogia bem simples, para que fique bem claro o pensamento. Deixar o seu filho ou filha durante várias horas em uma cozinha vai fazer dele ou dela um cozinheiro ou cozinheira? A Bíblia relata que Samuel, desde pequeno, viveu no templo junto ao sacerdote Eli. Porém, em 1 Samuel, capítulo 3 e o versículo 7, lemos que ele ainda não conhecia o Senhor. Triste, não? Existem milhares de crianças que vão à igreja, pertencem às famílias cristãs, mas não conhecem a Jesus como Salvador. Bueno Thelma, Ensinamento à Fé Cristã às Crianças, um guia para os pais e professores. Primeira edição, RJ CPAD, 2013, parágrafo 13 e o 14. Conclusão. Quando se ganha uma criança para Jesus, conquista-se uma vida toda de realizações para o reino de Deus. Então, por que esperar? Vamos investir mais na evangelização infantil. Para isso, os professores de educação infantil precisam ser preparados e equipados com o que há de melhor nessa área. Treine professores. Num momento tão difícil como o que atravessamos, não podemos deixar as crianças em poder de uma cultura anticristã, pecaminosa e contrária à moral e aos bons costumes. Salve os pequeninos do inferno. Jesus também
morreu por eles. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, datas comemorativas. Esperamos que você continue ligado conosco e nos encontramos numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Primeiramente eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.